Hoje eu quero refletir com você sobre conquistas. Quero falar sobre isso, eu acho interessante, até porque tem algo recente na minha vida. Vou ser pai novamente, pai de mais uma menina, e estamos muito felizes. E junto com os filhos, vem conquistas. Eu não quero partir de que filhos são conquistas, alguns concordam, outros discordam, mas o que eu posso afirmar é que com os filhos vêm conquistas. Você pode conquistar muitas coisas. E eu já conquistei muitas coisas na vida. E eu aprendi que conquista não é só o que aparece, não é aquilo que a gente fica mostrando. E eu não estou dizendo que você não pode se alegrar e compartilhar essas conquistas. Mas a gente vive num tempo onde tudo o que a gente alcança, tudo que a gente compra, a gente quer apresentar para o outro como um tipo de troféu. A gente hoje, né, é até estranho. A gente pega o celular e mostra o dinheiro caindo na conta, mostra lá um Pix que a gente recebeu. É algo muito estranho, né? Se você conversar com algumas pessoas mais velhas, eles vão estranhar. Antigamente mal queriam que soubessem do número do cartão de crédito. Então, ou do próprio CPF. Então hoje está muito estranho, a gente fica compartilhando coisas muito pessoais, até privadas, como se isso fossem grandes conquistas. E a gente pode dividir conquistas com 2 qualidades: a conquista boa e a conquista que não é tão boa, não é de qualidade superior. Ambas são conquistas, mas uma tem uma qualidade superior. Uma, de fato, vai agregar à sua vida. O outro pode ser um tipo de troféu. Sabe quando a gente ganha uma partida de futebol, o seu time ganha, ou você em algum tipo de esporte onde você joga sozinho, você ganha um troféu, ganha uma medalha. Olha, é um tipo de conquista e é bom, aquela comemoração, mas me parece que o que vem depois pode até ser melhor, quando aquela família que você tem, né, ela demonstra a felicidade de ter você como filho, como irmão, sabe, eles acreditaram em você, me parece que são conquistas melhores. Não desmerecendo a conquista do troféu, porque você sabe o quanto que você treinou, você sabe o quanto que você se dedicou, mas poder estar com aquelas pessoas que acreditaram, que torceram por você, eu acho que são conquistas maiores, você conseguir manter um relacionamento com elas. Eu acredito que você conseguir liberar um perdão que você não conseguia, perdoar algo que alguém fez com você, me parece que são conquistas de maiores qualidades. Só que a gente aprendeu que conquista é algo muito palpável, algo até muito material. E eu digo isso pelos próprios pacientes, da minha própria experiência de trabalho. Uma das coisas que é muito difícil dos pacientes perceberem é a própria melhora. Eu, como psicólogo, quando eu vejo um paciente, quando eu dou alta para um paciente, para mim é uma grande conquista. Quando eu vejo uma melhora em um quadro do meu paciente, dos meus pacientes, para mim é uma grande conquista, uma conquista para ele e uma conquista para mim. Eu fico feliz por isso, porque, poxa, eu me dediquei, eu estudei aquele caso, compartilhei com outros profissionais, no caso, o supervisor, para me ajudar, enfim. Então, ver aquele trabalho tendo um resultado é um tipo de conquista pessoal, é algo meu. E conquista é isso, não é necessariamente algo que tem que aparecer. Conquista é algo mais pessoal, pelo menos aquelas de qualidade. Só que os pacientes, muitos não percebem a própria melhora, eles não consideram aquilo como uma conquista, porque eles querem uma mudança extremamente significativa. Uma mudança que antes eu não estava tão bem e amanhã, no outro dia eu acordei 100% melhor, acordei curado, acordei sem problemas. E olha, não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a pessoa diz sim pra tudo, tudo. Sim pra tudo porque ela tem medo de ser rejeitada, ela tem uma dependência emocional, então ela cede a tudo. E ela não quer mais manifestar esse tipo de quadro, ela não quer mais isso. Só que aí, em um determinado dia, dentro do processo terapêutico, a paciente compartilha que: "Ah, o fulano de tal
pediu tal coisa e eu mandei uma mensagem falando que não. Eu fiquei até constrangida, mas eu respondi não, e a pessoa não percebe essa ação. Mas você percebeu o que você fez? Você percebeu que você conseguiu falar não. "Ah, não, mas foi por mensagem". Não importa, até porque nas próprias mensagens você diz sim para tudo. O fato de dizer não já é uma conquista. Para você pode ser uma pequena conquista ou pode não ser uma conquista, mas é. É uma conquista pessoal que muitas pessoas não percebem. Então a gente olha tanto para o exterior que ignora as conquistas pessoais, as próprias melhoras. E repito, um dos motivos tem a ver com a própria comparação que as redes sociais nos colocou. Conquista é o iPhone que eu comprei, conquista é o carro que eu comprei. E olha, talvez sejam sim conquistas, mas eu não considero como conquistas de qualidade maior. Salvo algumas exceções que por algum motivo aquilo pode ser uma grande conquista para alguém. Fora isso, é um tipo de ostentação. Então, a conquista ela também é subjetiva. A conquista é aquilo que eu consegui, é aquilo que modificou algo em mim. Não é só uma coisa que eu chego e mostro, sabe? "Ah, conquistei". Não, conquista é algo que você sabe que evoluiu algo em você, cresceu algo em você, amadureceu alguma coisa em você. Isso é um tipo de conquista. Para você aprender a olhar para a sua vida e saber que você está conquistando as coisas, você precisa parar de se comparar. Se você não parar de se comparar, você nunca vai olhar para as suas conquistas e acreditar que ela conquista, porque o que o outro consegue, aparentemente é maior do que aquilo que você tem, que você conquistou e, poxa, você conseguiu aí vamos usar um exemplo de conquista baixa, conquista de não tão grande qualidade, mas você com todo o seu esforço conseguiu o seu Android, só que o seu amigo conseguiu um iOS, conseguiu um iPhone. Parece que a conquista dele é maior e não. Você sabe que o que você fez, o quanto você precisou economizar para comprar o teu Android à vista. Não parcelou, você juntou o dinheiro. E bom, vamos colocar que isso sim é uma conquista. Só que você quando compara com o outro, não foi nada. Olha, conquista de verdade é você conseguir manter o vínculo com aquelas pessoas que você ama. Se eu posso definir o que é conquista, conquista é uma melhoria contínua pessoal. Conquista é uma melhoria contínua pessoal. E aqui entra o que eu trouxe no início do vídeo. Eu sou pai de mais uma menina. E olha, isso vai me fazer conquistar muitas coisas. Para você ter uma noção, antes de eu ser pai, quando eu casei, ou vamos voltar bem atrás, quando eu era solteiro, eu tinha alguns comportamentos, eu tinha algumas características. Eu era uma pessoa tímida, pelo menos eu me caracterizava e muitas pessoas também me viam dessa forma, uma pessoa tímida. Eu não falava muito, eu não compartilhava muito o meu ponto de vista. Eu tinha um certo receio de me posicionar e defender aquilo que eu acreditava. Eu não falava muito. Então eu cresci com essa característica de eu me desenvolvi com essa característica de ser meio tímido. Eu não enfrentava situações, eu sempre ficava mais na minha, muito pacífico. Depois que eu casei, eu conquistei um outro tipo de comportamento. Eu não sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que consegue defender a própria esposa, independente da situação. Se familiares dela falar alguma coisa ruim dela, falar mal dela e eu estiver presente, eu defendo a minha esposa. E eu mal me defendia antes. Se alguém fizer, imaginar, pensar em querer fazer alguma coisa com a minha filha, eu já defendo, eu me posiciono. Hoje eu entro em conversas com uma facilidade que antes eu não tinha. Eu defendo minhas ideias de formas que antes eu não defendia. E isso é uma conquista. Eu consigo olhar no olho, coisa que eu tinha dificuldade, sempre ali de cabeça baixa. E isso não é uma conquista? Conquista é uma melhoria contínua pessoal. Então, às vezes, você cria expectativa de que a conquista é quando você comprar a sua casa. E sim, será uma conquista. Só que se você só olha para essa conquista que é grande, você ignora as conquistas diárias, que traz a verdadeira felicidade. Você ignora a sua
melhoria contínua. Você ignora a própria vida. E você só vai ficar na expectativa de que quando você alcançar aquilo, aquela outra coisa, aquele carro, aí você conquistou alguma coisa e não. Quando você começa a trabalhar a própria temperança, a própria paciência no relacionamento com o teu marido, com a sua mulher, quando você deixa de gritar com tanta frequência, quando você deixa de ficar arrumando confusão na sua família, quando você percebe que: "Poxa, isso daqui não está me trazendo nada de bom". Quando você muda esse comportamento, isso é uma conquista. Quando você deixa de ser reativo de forma desnecessária, grosso, grossa, agressivo, agressiva, isso é conquista. Mas se você não olha para essas coisas como conquista, elas passam, você nem se realiza. Você nem dá valor àquilo que você está alcançando, construindo, conquistando, porque para você isso não é conquista. Então, aprenda a olhar ao seu redor. Aprenda que talvez o carro não seja a grande conquista, mas você aprendeu a desenvolver paciência, porque você tem que arrumar algumas peças, tem que levar carro para mecânico, tem que estar no trânsito, e aí você começa a desenvolver uma paciência que antes você não tinha. Isso é uma conquista, porque ela vai te ajudar a lidar com outras situações. Isso é conquista. Então, às vezes, com algo, você consegue novas conquistas. Então, sendo pai de 2 meninas, já me vem várias coisas na cabeça. Poxa, escola, pagar boa escola para elas, plano de saúde, se vestir bem, levar para passear, enfim, gasto em dobro. Então, tudo isso me vem na cabeça. Só que isso vai me trazer novas conquistas. Conquistas de qualidade menor e conquistas de qualidade maior. Eu vou ter que me esforçar mais para receber um salário maior, para qualificar cada dia mais o meu trabalho e eu ser referência. Me esforçar para ser um homem melhor, mais presente, mais atencioso, mais firme, ter melhores conselhos, ser um marido mais presente, principalmente na gestação. Então percebe que com determinados eventos na nossa vida, nós podemos ter novas conquistas. Aprender a cozinhar. Olha, uma conquista que eu tive, eu nunca, nunca na vida tinha carregado um bebê, nunca. A primeira vez que eu carreguei um bebê foi a minha filha, aos 30 anos de idade. Até então eu nunca tinha pego nenhum bebê no colo, nunca tinha carregado nenhum bebê, sempre tive um medo, um receio muito frágil, mas com a minha filha eu conquistei, eu venci esse medo. Carreguei a minha filha nos braços, receoso, com medo, mas assim que ela nasceu eu estava na sala ali de parto, a médica pegou e já eu nem percebi, quando eu vi ela já estava no meu braço, e foi uma grande conquista. E o ponto importante é que a conquista para você é grande, mas lá fora não é. E o lá fora nem é tão longe. Às vezes a própria família ali não considera as suas conquistas como algo grande. Né, "Nossa, carregar um bebê é uma conquista", para mim foi uma grande conquista. Então, às vezes até com quem você vai compartilhar suas conquistas é algo que você tem que se atentar. Você quer compartilhar com, nossa, eu quero muito falar com aquela pessoa, mas você sabe que ela não vai dar tanta atenção, vai te colocar para baixo. E a vida é isso, você tem que saber escolher até com quem você vai se alegrar. Então, olha para o que você tem conquistado. E não olha só para fora, não olha para uma sala que você está, para uma garagem que tem um carro, não olha só para isso. Olha para dentro de você. O que mudou? O que você não tinha e hoje você tem? Hoje você tem mais amor à sua vida e à sua família, isso é uma conquista. Antes você, solteiro, não estava nem aí para sua vida, considerava ela sem importância nenhuma. Só que hoje você sabe que existem pessoas que precisam de você. Isso é uma conquista. Hoje você valoriza algo que antes você não valorizava. As conquistas é aquelas pequenas coisas no nosso dia a dia, interna e externa. É isso que você tem que valorizar. Então, não se sinta pequeno quando alguém inferiorizar algo que você conquistou, seja algo subjetivo, pessoal ou algo externo. Você sabe o que você fez, você sabe o que você passou, você sabe da sua experiência para ter conquistado aquilo, e isso já é suficiente. Você precisa, você mesmo, é quem precisa comemorar as próprias conquistas, se alegrar.
com as próprias conquistas. Mesmo que pareça pequena para você, você tem que aprender a se alegrar com as pequenas conquistas, porque são as pequenas conquistas que fazem a sua vida. A sua vida não é feita de grandes conquistas, e sim de pequenas conquistas. Então, aprenda. Aprenda a olhar para cada conquista, se alegrar, ser grato. Seja grato, seja grata por aquilo que você conquistou, por um temperamento que você aprendeu a direcionar, manejar, controlar, fazer uma gestão. Por você aprender a falar melhor. Por você agora conseguir falar em público. Ou por você agora conseguir falar com pessoas olhando nos olhos. Aprenda a valorizar as pequenas conquistas. Essa é a reflexão que eu queria fazer com você hoje. Nos vemos no próximo vídeo.